Eu estava pesquisando alguns temas para trazer para vocês e percebi uma coisa. Já conversamos sobre tesouro direto, qual corretor escolher para começar a investir, quais os melhores investimentos para iniciantes, fundos imobiliários e muitos outros temas. Mas ainda não conversamos sobre um tema que é muito importante no mundo dos investimentos: a reserva de emergência. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode se planejar para construir a sua reserva de emergência. E também vou te mostrar os melhores investimentos para você fazer isso. Vamos começar por o que é reserva de emergência? O que esse conceito significa? A reserva de emergência é uma quantia destinada para imprevistos. É uma quantia que você precisa deixar disponível para caso aconteça alguma emergência. Por exemplo, supondo que alguém da sua família sofra algum problema de saúde e precisa de dinheiro para resolver essa situação. Ou então você foi demitido e precisa continuar se mantendo enquanto procura outro emprego. Uma outra situação que podemos usar a reserva de emergência é no caso do proprietário do apartamento onde você mora te expulsar e você precisará morar durante um tempo em um hotel. Todas essas são situações de emergência que são absolutamente plausíveis de acontecer na vida de qualquer pessoa. Além do mais, imprevistos são previsíveis quando você se prepara para eles. Por isso, a reserva de emergência serve para nos proteger de alguma coisa que a gente não sabe quando, mas pode acontecer. Beleza, agora que você já entendeu o conceito de reserva de emergência, a gente precisa saber o quanto investir na reserva de emergência. O quanto de dinheiro a reserva de emergência precisa ter. É o passo que a gente precisa saber o quanto você precisa para se planejar para sua reserva de emergência estar bem estruturada. E sendo bem sincero, isso depende. O valor que será destinado à reserva de emergência é algo muito pessoal. A reserva de emergência depende principalmente dos seus custos de vida. E cada pessoa tem um estilo de vida diferente. Mas fica tranquilo que eu posso te ajudar com um passo a passo para você chegar na sua reserva de emergência. Algumas coisas que a gente precisa levar em consideração quando estiver montando a nossa reserva de emergência. Qual é o nosso gasto com alimentação? Qual é o nosso gasto com aluguel? Qual é o nosso gasto com a energia? Quanto você gasta na escola do seu filho, da sua filha? Todos esses são gastos essenciais, gastos básicos que você precisa pagar todo mês. E você vai precisar coletar todas as informações dos seus gastos básicos, gastos essenciais, gastos mínimos e essenciais para você sobreviver. Ah, uma coisa, toma cuidado para você não colocar como gastos essenciais aquele dinheiro que você usa para ir para o cinema ou para ir no shopping, aquele dinheiro que você usa para lazer. Nos gastos essenciais, não leve em consideração gastos superficiais. Agora a gente precisa coletar a informação da sua renda mensal, aquela que você ganha trabalhando. Agora você vai subtrair dessa renda os gastos essenciais, os gastos básicos. Por exemplo, supondo que você ganhe R$3.000 por mês e seus gastos essenciais, seus gastos básicos, equivalem a R$2.500. Basicamente, para você construir a sua reserva de emergência, você vai pegar esse valor que sobra, no caso do exemplo R$500, e vai investir na sua reserva de emergência. Você vai ter que abrir mão de gastar esses R$500 para construir a sua reserva de emergência cada vez mais sólida. E você vai investir esse dinheiro até acumular um patrimônio equivalente a 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. No caso do exemplo, onde a pessoa recebe R$3.000 por mês e tem um custo de vida mensal de R$2.500, a gente vai pegar o custo de vida mensal e multiplicar por 6 a 12 vezes. Por exemplo, R$2.500 vezes 6 vai dar R$15.000. Essa é a quantidade de dinheiro que a pessoa precisa investir no mínimo para construir uma reserva de emergência saudável. Isso através daqueles R$500 que sobram todo mês. Agora é a hora do desespero, porque se você pegar 15 mil e dividir por 500, você vai perceber que vai demorar 30 meses para a pessoa construir a sua reserva de emergência. Ou seja, 2 anos e 6 meses para construir a reserva de emergência. Isso até pode parecer muito tempo, mas sendo bem sincero, é um tempo bem aceitável, levando em consideração que você está investindo agora, que você começou agora no mundo dos investimentos. Mas caso você queira acelerar esse processo, há duas coisas que você pode fazer. A primeira delas é você rever o que você colocou como gastos essenciais. Porque se você conseguir diminuir ao máximo os seus gastos essenciais, a diferença entre a sua renda fixa e os gastos essenciais tendem a aumentar. Com isso, sobra mais dinheiro para você investir. E assim você consegue acelerar o processo de construção da sua reserva de emergência. Agora, a segunda possibilidade de você acelerar o processo de construção da reserva de emergência é ganhando mais dinheiro, conseguindo uma renda extra, trabalhando num sábado, num domingo, algo que você consiga fazer para acumular patrimônio cada vez mais rápido para investir na sua reserva de emergência. Por exemplo, supondo que você conseguiu um trabalho aos finais de semana e que agora sua renda mensal aumentou em R$500, ou seja, de R$3.000
virou R$ 3.500. Você conseguiu dobrar o valor dos seus aportes mensais. E agora você consegue investir R$ 1.000 na sua reserva de emergência. E com essa nova situação, você não precisa esperar 30 meses ou 2 anos e 6 meses para terminar a construção da sua reserva de emergência. Fazendo 15 mil dividido por R$ 1.000, você vai perceber que agora o tempo necessário é de 15 meses para a construção da sua reserva de emergência. Ou seja, o que antes era necessário 2 anos e 6 meses, agora você vai precisar apenas de 1 ano e 3 meses. Mas naturalmente, o tempo de construção da sua reserva de emergência será diluído, porque o dinheiro ficará rendendo. E é exatamente isso que a gente precisa saber agora. Onde investir para construir a nossa reserva de emergência. E para a construção da reserva de emergência, a gente tem que verificar alguns pontos. Tem que ser um investimento de alta liquidez, para caso precise, caso surja alguma emergência, a gente consiga resgatar o dinheiro o mais rápido possível. Além disso, precisa ser um investimento de baixo risco, um investimento seguro, com alta segurança. Baseado nesses pontos, surgem algumas opções para a gente alocar o nosso dinheiro para construir a reserva de emergência. O mais comum e popular, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um investimento que rende todos os dias úteis e acompanha a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. O Tesouro Selic é mais seguro que a poupança e inclusive rende mais do que a poupança. Uma observação em relação ao Tesouro Selic é que ele é D+1. Isso significa que caso você faça a solicitação de resgate hoje, o dinheiro cairá na sua conta e estará disponível para você resgatar no dia seguinte, no próximo dia útil. Por exemplo, se você fizer a ordem de resgate numa segunda-feira, o dinheiro estará disponível na terça-feira. Ou, caso você faça a ordem de resgate na sexta-feira, o dinheiro estará disponível na próxima segunda-feira. O Tesouro Selic, assim como todos os outros investimentos do programa do Tesouro Direto, é um dos investimentos mais seguros do país, porque através desses títulos você consegue emprestar dinheiro para o governo. Investindo nesses títulos, você está financiando alguns empreendimentos do governo. Empreendimentos na área da educação, da segurança, infraestrutura e tantos outros. E como você está emprestando dinheiro para o governo, o risco que você tem é o governo não te pagar de volta. Sendo que o governo é uma das entidades mais robustas de um país. Por isso, diferente de uma instituição privada que quebre e não consiga arcar com as suas dívidas, o governo tem a possibilidade de fazer diversas manobras para, no final das contas, conseguir te pagar. Afinal de contas, é o governo, ele pode mexer em diferentes pontos da nossa economia. Ou seja, qualquer quantia que você tenha no Tesouro Selic vai ser devolvida para você acrescida de juros. Inclusive, desde o início do programa do Tesouro Direto, o governo nunca ficou inadimplente com os participantes. Acho que o único caso que isso possa vir a acontecer é no caso da nossa economia entrar em colapso, o que é um cenário absolutamente catastrófico. Mas caso você não queira investir no Tesouro Selic, mesmo ela sendo um dos investimentos mais seguros do nosso país, você tem outras opções que você consegue alocar a sua reserva de emergência, como por exemplo um CDB que renda no mínimo 100% CDI e que esteja disponível na sua corretora. Um exemplo muito comum é um CDB de liquidez diária que rende 100% CDI do próprio Banco Inter, que inclusive tem sua própria corretora integrada ao banco. Os CDBs eles têm a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Por isso, mesmo que a instituição financeira que você emprestou o dinheiro através do CDB não consiga te pagar, venha à falência, o FGC irá te ressarcir o valor acrescido de juros que foi acordado na compra do CDB. A cobertura do FGC tem um teto de R$250 mil. Droga. A cobertura do FGC tem um teto de R$250 mil por instituição financeira, com um limite de 4 instituições financeiras. Uma outra opção de reserva de emergência que está se tornando cada vez mais comum é através de uma conta remunerada, como por exemplo o Nubank, que rende 100% CDI. Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária que renda no mínimo 100% CDI e uma conta remunerada que também renda no mínimo 100% CDI, são todas excelentes opções para você investir e alocar a sua reserva de emergência. Um dos primeiros passos que precisamos dar no mundo dos investimentos é a construção da nossa reserva de emergência. A reserva de emergência vai te dar mais fôlego e liberdade para tomar alguns riscos calculados. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Escreva nos comentários se ficou com alguma dúvida e não deixe de curtir o vídeo porque isso ajuda bastante na evolução do canal. Também se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você acredita que tem interesse no tema e que vai ajudar bastante. Eu espero ter ajudado e até o próximo Mais Negócios.